Oi, gente! Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, queridos ouvintes, a mais um episódio do Viveração Podcast, o seu lugar seguro para uma vida sexual saudável, aberta e consciente. Hoje, adentramos um território muitas vezes envolto em mitos e tabus, mas que é fundamental para a nossa saúde sexual e bem-estar: o ânus, ou cu. É hora de desvendar os mistérios e desmistificar o cu. Essa parte do nosso corpo que ao longo da história foi muitas vezes considerado um tema obscuro e inadequado para discussões abertas. Vamos explorar como essa perspectiva se transformou e como a saúde anal é essencial para todos, especialmente para nós da comunidade LGBTQIA+. Desde civilizações antigas até os tempos modernos, o ânus tem sido alvo de maus entendidos e preconceitos. Mas aqui no Viveração Podcast, estamos comprometidos em desfazer os estigmas e abrir um diálogo honesto sobre a saúde do corpo, incluindo o prazer e os cuidados com essa parte muitas vezes negligenciada. O cu faz parte do nosso corpo e deve ser tratado com carinho e cuidado, como todas as outras partes. Você já conversou sobre ele com amigos? E com os profissionais da saúde? Você já falou sobre o cu? Talvez não, né? Então é por isso que hoje convidamos vocês a embarcarem nesta jornada conosco, enquanto exploramos a história da saúde anal, destacando a importância do autocuidado e da educação sobre essa área vital do nosso corpo. E, para nossa querida comunidade LGBTQIA+, este episódio é essencialmente dedicado a vocês. Vamos discutir como cuidar com carinho do nosso ânus é um ato de amor próprio e uma parte essencial da nossa saúde sexual. Hoje, temos o privilégio de receber uma convidada muito especial aqui no Viveração Podcast. Ela é a doutora Clara Assaf, uma médica com uma trajetória notável e uma paixão inigualável por oferecer cuidados de saúde de ponta aos seus pacientes. A doutora Clara Assaf é uma médica formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e possui uma extensa bagagem de conhecimento em cirurgia geral, coloproctologia e colonoscopia, sendo uma especialista reconhecida pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia, a SBCP. Além disso, a doutora Clara é pioneira no cuidado sexual em proctologia, combinando um olhar empático e livre de julgamentos com sua expertise em anatomia, eletrofisiologia anorretal, manejo de ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, e diversas questões relacionadas à sexualidade. Preparem-se para uma conversa importante e empoderadora com a doutora Clara Assaf, enquanto exploramos tópicos fundamentais sobre saúde sexual e anal. Portanto, ajustem seus fones de ouvido, preparem-se para uma conversa franca e informativa, porque no Viveração Podcast estamos prontos para desmistificar o ânus e promover a saúde sexual para todos. O episódio está prestes a começar, então fiquem ligados para uma conversa de descobertas e empoderamento. Vamos lá? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Viveração, nosso encontro quinzenal para falar de sexualidade, saúde e direitos humanos. Oi, Clara, tudo bem com você? Como que você tá? Oi, Guto, tudo bem, e você? Tudo bem também. Então, Clara, a gente se encontra de novo aqui no Viveração, porque o público continua a pedir que a gente fale sobre esse assunto, né, da saúde anal. E fizemos algumas perguntas ultimamente, nessa temporada a gente está fazendo perguntas para o pessoal sobre assuntos relacionados à saúde sexual, à sexualidade, e o pessoal levantou uma das questões no episódio passado sobre por que se fala muito pouco da saúde anal. Então, a gente resolveu fazer de novo um episódio sobre isso. Obrigado por ter aceitado. Nada, eu que agradeço o convite.
Só antes da gente começar, fala um pouquinho de você, quem você é. Bom, gente, eu sou a Clara, eu sou médica, sou proctologista e eu enfatizo muito nessa parte realmente da sexualidade, de tratamentos da região anal menos invasivos, que se atendam melhor a um público que não quer, né, passar por cirurgias extensas, cirurgias daquelas mais antigas. Sou uma pessoa pertencente à comunidade LGBTQIAP+, e, enfim, é isso. Acho que, resumidamente. E vem cá, o que que você acha? Por que que ainda a gente tem essa dificuldade de falar sobre o assunto ânus, né? Ou falar sobre o cu, ou falar sobre a Uhum. saúde anal com o médico ainda, ou mesmo entre nós, assim, né, na comunidade. O que que Sim, você acha? sim. Eu acho assim, o ânus é tipo assim, é o assunto mais íntimo do corpo, né? Se a gente for parar para pensar, acho que as pessoas conseguem falar muito mais sobre qualquer outra parte ou problema, mas quando é uma parte, um problema da região anal, rola sempre aquela vergonha. E fica sempre um mito também, assim, do tipo, ai, o que que vão pensar que eu fiz? O que que vão pensar que não sei o quê? Ou então, eventualmente, até a pessoa realmente, né, teve alguma exposição ali, que foi a causa. Então, acho que, primeiro, essa questão de ser algo muito íntimo. Segundo, acho que rola um pouquinho disso de, ai, vou falar sobre cocô. A gente também tem um tabu sobre falar dessa nossa função fisiológica, né? Que não tem nada demais, assim, mas já por si só já gera tantas vergonhas que aí você ainda chegar no ponto de ir no médico para falar sobre isso, ou um profissional para falar sobre isso, se torna mais difícil. Se a gente for pensar no contexto de sexualidade, aí é uma barreira enorme, né? Porque a gente acrescenta o tabu do ânus, que é uma área difícil de se falar, com o tabu da sexualidade, né? Então fica ali ao quadrado, né? Aquela dificuldade, assim. E assim, você acha que o que nós podemos fazer para melhorar para termos discussões mais abertas sobre saúde anal, principalmente na comunidade, né, na comunidade LGBTQIA+. O que que você acha que pode ser Sim. feito? Olha, eu acho assim que a primeira etapa é aceitar que o ânus é uma parte do corpo e que ela é uma parte erógena, né? Se a gente for olhar aí para o passado, para um contexto histórico, isso não é uma novidade, assim, isso não é algo recente. Acho que uma vez eu fiz uma pesquisa e aí viram que a primeira escultura simulando uma relação anal assim tem uns 4.000 anos. Então, acho que a gente precisa começar a olhar para isso com um olhar de tipo, as pessoas têm relação anal e as pessoas têm problemas anais. Então, a gente precisa, na verdade, só aceitar que isso Uhum. existe e começar a falar com naturalidade, assim, porque né? É só mais uma parte do corpo com um problema ou não, com uma prevenção a ser feita. É, naturalizar mesmo, assim. Sabe que eu, assim, ontem eu estava assistindo uns vídeos, assim, para a gente poder conversar hoje, para ter uma base para nossa conversa de hoje. E aí Uhum. eu vi um vídeo de um proctologista que ele recebia uma pergunta de uma moça falando: eu tô com problema de fissura anal e a minha mãe veio me questionar se eu fazia sexo anal por causa do problema da fissura, né? A fissura Uhum. levou a mãe dela a achar que ela estava. E aí o proctologista até falava que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que necessariamente, né? Não, com E, certeza. Os problemas da região anal, eles são causados principalmente por problemas da evacuação, ou questões, assim, congênitas também, né? História familiar, não congênitas, que eu quero dizer, né? Heranças familiares aí de hemorroida. Óbvio, né? Quem tem relação anal tem questões além ali para se olhar, pensando em saúde sexual, mas é isso, gente. Assim, como qualquer outra parte do corpo pode ter um problema, o ânus também pode ter. E é muito, claro, eu vejo isso muito lá no consultório, né? As pessoas chegam assim com uma vergonha, as primeiras vezes principalmente, né? Com uma vergonha, com uma preocupação de como vai ser o exame, se vai ser muito difícil, o que o médico vai falar.
com medo mesmo, assim, eu acho que porque elas se sentem tão expostas que esses medos vêm todos à tona, assim, mas acho que não deveria ser assim, né? A gente deveria conseguir falar abertamente sobre esses problemas. E também, assim, se a fissura for por uma relação anal, o que que tem, né? Exato, exato. O que que tem? É É, uma coisa que a gente fala aqui no podcast, né? O que que tem? É uma frase comum que eu falo né? para o pessoal que manda mensagem. Eu falo, e o que que tem que se for também isso, né? Sim, assim, óbvio, né? Eu sei que tem alguma coisa, principalmente se a gente está dependendo do contexto onde o paciente está inserido, né? Suspeitarem que ele tem relação anal, isso por si só já pode ser um problema, né? Lógico, não vamos ser levianos de não levar em consideração o social, mas se for pensar assim só no, no, no físico, né, ali, isso não é um Sim, problema, gente. Calma, sim. sabe? Isso é É, ok. mas Mas, o peso enfim, do social às vezes é grande, assim, só para contar com certeza. uma coisa bem pessoal. Esse ano eu fui ao proctologista pela primeira vez na minha vida, porque Ah, justamente é? eu tive uma fissura. E eu demorei. E olha, eu trabalho com sexualidade, falo de Sim. sexualidade no podcast, e eu demorei 2 semanas para ir ao proctologista. E, é, Foi tranquilo? na hora de conversar com o proctologista, eu, assim, com muita vergonha, assim, para Aham, falar, fiquei sim, todo sem sim. graça, e me chamou a atenção isso, assim, que mesmo eu Uhum. que trabalho com isso, tive bastante vergonha Sim, para ir, é algo que hesitei. está tão introjetado que realmente é difícil, né, desmistificar, assim. É por isso que esse nosso papel aqui de toda hora falar sobre isso é tão importante, porque talvez se você não falasse tanto sobre a saúde, né, você talvez demorasse muito mais do que 2 semanas. A média das pessoas irem lá no consultório para resolver alguma coisa, às vezes é anos, assim, anos sofrendo com os problemas, né? Justamente por esse receio de ser também um pouco maltratado, ou de não se sentir confortável com aquele profissional e estar numa posição muito vulnerável, que é uma posição de fazer um exame tão íntimo, de falar sobre coisas tão íntimas, né? E acho que Sim, tem um contexto também aí, dependendo da cidade onde a pessoa tá, né? Se ela vai no proctologista, tipo, isso já pode significar alguma coisa, né? Para a família, se for uma cidade pequena, principalmente, eu tenho muitos pacientes que vêm de cidades pequenas fazer teleconsulta, justamente porque não querem que vejam indo no proctologista na sua cidade, né? Porque senão todo mundo vai saber que foi, e começa a fofoca. Enfim, é difícil, mas assim, gente, todo mundo tem, né? 99,9% das pessoas têm anos e isso deveria ser um pouquinho mais naturalizado, né? então, justamente sobre esse assunto, eu queria saber o que uma pessoa LGBT, né, que tem, por exemplo, uma sexualidade que envolve sexo anal, tem que pensar sobre a saúde anal, né? O que ela deve fazer? É Uhum. obrigatório visitar sempre o procto? Como que funciona? Olha, assim, eu não diria obrigatório, mas eu diria que é bastante recomendado a gente periodicamente passar por avaliação dessa região, né? Então, assim, quando a gente pensa em saúde sexual, a gente está falando de uma série de medidas de prevenção, né? E de cuidados e tudo mais. E dentre esses exames de prevenção, a gente também tem os exames que são feitos em loco. O que isso significa? São os exames coletados no próprio local onde a pessoa tem as relações, né? Então, por exemplo, acho que é muito difundido já que as pessoas, mulheres, pessoas com colo de útero, mais especificamente falando, é, que elas devem, né, essas pessoas devem ir ao ginecologista, fazer exame do colo de útero, Papa Nicolau, para prevenção de HPV. Isso é uma coisa um pouco mais falada, né? Mas se a gente for pensar nas outras partes do corpo que envolvidas na sexualidade, essas partes também deveriam periodicamente estar sendo examinadas, possivelmente fazer exames. Esse exame do Papa Nicolau, por exemplo, existe para a parte anal também. Pesquisa de bactérias assintomáticas ou sintomáticas, como clamídia, neisseria.
Então, tudo isso, ela entra aí numa possibilidade de prevenção para um indivíduo que tem a sexualidade anal, né? Isso tudo vai ser sempre individualizado. Então, nas consultas, a gente vê essas indicações. Mas, assim, periodicamente seria interessante fazer uma avaliação, ver se está tudo bem, ver a parte interna do canal em busca de alguma possível alteração, talvez algum HPV, por exemplo, que costuma ficar bem silencioso assim, nas fases iniciais, as verrugas. Então, tudo isso é bom estar na mente das pessoas, não é para criar uma noia, né, em torno daquilo, mas é para estar na mente de que isso existe, isso é possível. Que eu vejo que as pessoas nem pensam que isso existe, né? Então, e tem outros cuidados também que são relacionados a, por exemplo, um que eu nunca tinha pensado, né, é o uso do gel lubrificante, né, por exemplo. Sim, sim. Cuidados a nível do sexo anal mesmo, né, que você está dizendo. Sim, isso é muito importante, né? Então, se a gente for falar de cuidados na prática, a gente tem aí o uso do lubrificante como o meu top 1, assim, de recomendações, porque o ânus não é uma área com lubrificação natural. Ele tem uma predisposição a microfissuras, então usar lubrificante é muito importante para prevenir fissuras, traumatismo de hemorroidas, transmissão de infecções, e para ter uma prática, no geral, mais prazerosa, né? O uso de preservativo sempre que possível, preservativos de barreira, mas caso não se utilize, é importante pensar em outros métodos aí, outros arsenais aí dessa nossa prevenção combinada. Lembrar que o ânus é uma área muito vascularizada, então ele acaba estando mais implicado aí na transmissão de algumas infecções, mais do que outras partes do corpo. E aí a gente vai entrar agora em cuidados assim, que algumas pessoas fazem, outras não fazem, tipo lavagem, chuca, etc. Você quer que a gente comente sobre isso também? Eu acho que seria bom, porque tem gente que provavelmente vai escutar esse episódio e não vai escutar o anterior que a gente fez, que Sim. falamos sobre isso. Acho que seria bom dar uma lembrada Esse para o cuidado pessoal. da limpeza, né, assim, é sempre uma dúvida muito grande lá no consultório ou no Instagram, assim, quando a gente conversa sobre isso. Primeiro, que não é uma obrigatoriedade, tá? Isso é uma opção individual, fazer lavagem, fazer a chuca ou não. Muitas pessoas optam por fazer por se sentirem mais seguras na hora da relação. E aí o que eu recomendo é o seguinte, que se utilize o mínimo de água possível, que se utilize dispositivos que consigam proteger mais a região anal ali, como, por exemplo, umas seringas que possam ser descartadas depois, ou então aqueles dispositivos, tipo aquelas perinhas que a gente consegue controlar a quantidade de água que coloca. Então, essa parte assim da chuca tem esses cuidados adicionais para minimizar qualquer dano, né? As pessoas me perguntam, faz mal? A gente não tem uma literatura muito vasta sobre nenhum assunto de sexualidade anal, né? Para ser sincero. Então, a gente não sabe até que ponto qual é a quantidade que é segura de ser feito por semana, por exemplo. A gente sabe que quanto menos águas usar, quantas menos vezes fizer, melhor para a saúde intestinal. Menor desregulação de microbiota, menor alteração do hábito intestinal, menor a predisposição para infecções locais, tudo isso. Então, a dica seria, use menos água, coma melhor, coma bastante fibras, conheça seu hábito intestinal, tudo isso você vai conseguir usar aí para ser um arsenal para esses momentos, assim, né? E se você se sente seguro fazendo a lavagem, assim, é isso, né? A lavagem vai ser feita por essas pessoas, a gente precisa só estar ali orientando. Quem faz lavagem também seria interessante periodicamente fazer uma avaliação retal, né? Para ver se está tudo bem com a mucosa retal, se tem algum problema relacionado a isso. E o uso de laxantes, por exemplo, isso seria uma coisa ruim? Olha, Como é você vê? contraindicado o uso de laxante, tá? Essa parte da lavagem, eu acho que a gente consegue entender melhor quando a gente pensa na anatomia do sexo anal. O que está envolvido na parte anatômica ali, falando do ânus e do reto, né? A entrada da penetração é o ânus. A gente vai passar pelo canal anal, que é aquela estrutura muscular que tem aquela dificuldade de transposição para muitas pessoas, e aí depois
Disso a gente acaba penetrando no reto, que é a porção final do intestino responsável pelo armazenamento de fezes. No geral, a relação fica ali, naquela porção, tá? Ela não vai para a parte mais acima do intestino. E usar laxante, o que acaba acontecendo? O intestino tem muitos metros. Então, a gente amolece as fezes do intestino como um todo. O que acaba acontecendo e estimula a movimentação intestinal. Então, o que acaba acontecendo é que, fazendo a chuca, a gente lava ali a parte retal. Só que, fazendo laxante, a gente estimula que todas as fezes que estão no intestino vão descendo, vão descendo, vão descendo. Então, se a gente for pensar, na verdade, em termos de se sentir mais limpo, é o contrário. Na verdade, a gente vai estar estimulando as fezes a descerem mais para a ampola retal e isso pode meio que sair pela culatra, né? Assim, pode não dar o efeito desejado, né? E fora que os laxantes, eles podem sim causar desidratação, dependendo do tipo de laxante que você use, alterações intestinais. Então, não é algo realmente recomendado, né? O que é recomendado, digamos assim, é fazer as lavagens o mínimo possível, realmente retrógradas, que a gente chama, do ânus para dentro, ali naquela parte retal, e deixar o resto do intestino quietinho. Se a gente não mexer nele, aquelas fezes que estão ali não vão descer, não vão interferir, sabe? E saber, eu acho que uma coisa que eu sempre falo pro pessoal aqui que manda as dúvidas e tal, é que se sujar também, sujou, né? Acontece, Sim. a gente Sim. sabe O que está que eu sempre fazendo. falo é o seguinte: quem não sabe brincar não desce pro play. Entendeu? Então, se você não sabe com o que você está lidando, você não tem que ter relação naquela área. Digo assim, não em relação às pessoas que estão na posição receptiva, né? Que a gente chama de passiva. Estou falando mais em relação ao outro, né? Acho que a grande preocupação de quem está na posição passiva é o que o outro vai dizer, o que o outro vai achar, o constrangimento com o outro, né? Esse outro tem que saber que aquilo pode acontecer também, né? E, enfim, quem está ali também na posição receptiva também tem que saber. É chato, pode ser chato, mas assim, gente, lavou, tá novo, recomeça, Exato, sabe? Com exato. certeza. E acontecendo algo do tipo, é realmente assim, higienização externa, e bola para frente, levar na esportiva, Claro, né? começar Sem pedir novamente. desculpas, Sem né? desejar. Porque Hã? sem pedir desculpas, porque, enfim, Sim, eu sim. Isso é já algo vi que pode pessoas que falaram, eu acontecer. pedi desculpas. Eu falei, por que você pediu desculpas? Eu sei que Né? Pode rola um certo acontecer. constrangimento e até não só o constrangimento, né? A pessoa ser constrangida, né? Sim, Eu acho que isso é o assim, se a pior. gente for pensar na diferença, digamos assim, do sexo anal para a comunidade LGBT, pensando mais em, né, população masculina, digamos assim, Uhum. homens cis gays, né? E mulheres cis hétero, a grande diferença eu acho que essa culpabilização, essa coisa de tipo, eu tenho que estar limpo, eu tenho que performar dessa maneira, aquele um pouco o estresse ali envolvendo o outro, né? A culpabilização. Porque isso, assim, no meio hétero não é muito uma realidade, assim. As mulheres, no geral, não posso falar todas, mas a grande maioria que acompanha lá comigo, às vezes elas não sabem nem o que é chuca. Assim, tipo, quando eu falo Uhum. sobre isso, a pessoa fica me olhando meio, tipo, não sabia nem que isso existia. Então, essas pessoas praticam relação anal sem nem, tipo, ver, achar que tem uma necessidade de fazer uma limpeza retal, né? E eu acho que essa prática de ter lavagens e de uma culpabilização de quem passou o cheque, né? Vamos falar os termos aí que o Que o pessoal pessoal usa, fala. que o pessoal fala, eu acho que isso acaba sendo algo mais presente a nível da comunidade, assim, né? Isso é triste, porque pode acontecer, gente. Então, é até uma coisa que trouxeram para a gente fazer de novo um episódio sobre esse tema, é que um ouvinte trouxe a questão da gente falar mais da saúde do pênis do que da saúde do ânus, né? Então, eu acho que talvez tenha a mesma coisa, assim, meio... tanto de culpabilizar o passivo, não sei, assim, na comunidade gay, né? De homem Uhum. cis, assim, gay, quanto de ter uma cobrança, assim, né? E falar pouco sobre esse tema ao mesmo tempo, né? Me trouxeram
essa questão, assim. Então, por isso que a gente Com resolveu. certeza. Se a gente for entrar nessa discussão mais assim do papel da passividade assim no nosso contexto social, aí a gente vai adentrando em outros milhares de questões, né? Do quem é penetrado, assim, né? O shaming vai depender muito de quem está sendo penetrado, de quem está penetrando. Se você for uma mulher hétero, cis, existe um peso. Se você for um homem gay, cis, existe outro peso. Mas se você for um homem gay, cis, ativo, né, entre aspas, assim, é uma conotação. Se você for passivo, é outra conotação. Então, a gente também tem essas questões, assim, do papel social aí, da passividade como um lugar de shaming, sabe? Sim. Então, acho que isso é tudo muito fruto disso, mas, sim, de várias outras coisas também, né? Mas trouxe essa informação. Esse é até um livro legal que tem sobre isso, sobre essa questão do sexo anal. Vou até mostrar aqui. É esse, ó, Políticas Anais. Olha, que legal. É bem Políticas interessante. Ele anais. fala justamente sobre isso, assim, dessas análises sociais, da passividade, né? Quase como assim, o ser que está sendo passivo merece sofrer em algum nível, sabe? Sim, sim. E quando a gente Isso para pra pensar, é um pouco disso mesmo, né? Que acontece, né? na prática, Na prática, e na prática médica também, né? Do tipo assim, você tá com um problema porque você teve uma relação anal, shame on you, você buscou por isso. E a gente não ouve isso em outras áreas do corpo quando a gente pensa em cuidado sexual, né? Se tiver algum problema no pênis, tudo bem, vamos tratar. Agora tá com problema, o mesmo problema, né? Uma infecção, sei lá, no ânus, tipo, nossa, você teve relação anal. Se torna algo, né, tipo, a eu nível dei o de exemplo, apontar, eu dei o né? exemplo, né, agora há pouco, que eu já fui várias vezes no urologista Uhum. para, bom, assim, tinha o hábito de ir ao urologista e nunca tinha ido no procto, porque e demorei um pouco ainda, comecei a me sentir incomodado com a Uhum. tal da Teve que incomodar fissura, muito, né? Um pouco para ir. demorei 2 semanas para pegar o telefone e procurar um proctologista. Aproveitando o gancho, vamos falar um pouco sobre fissura anal, que é uma coisa que vários ouvintes Vamos. perguntaram. O que é a fissura? E uma coisa que perguntaram também, tem a ver com o sexo anal ou não? Ou é uma coisa que pode Uhum. acontecer independente do sexo anal? Sim. A fissura, ela nada mais é do que um ferimento no ânus, tá? Causado por algum trauma local. Na maioria das vezes, esse trauma local ele está relacionado à evacuação. Então, a constipação, que é né, ficar com as fezes mais ressecadas, dificuldade de expulsar as fezes, e aquela força ali de passagem daquele cocô mais duro ser uma causa dessa fissura. Essa é a principal causa, tá? É para todo mundo. Agora, quando a gente está falando de relação anal, realmente essa prática ela pode predispor a fissuras, principalmente se não se utiliza, se não são feitos os cuidados adequados, como o uso do lubrificante. Então, assim, se a pessoa consegue ter um relaxamento adequado, usar lubrificante, reaplicar quando for necessário, a tendência de acontecer fissura ela é bem menor. Mas ela pode também estar relacionada à prática sexual, né? E aí, independente da causa, o ideal é tratar, né? Se não é uma fissura que passa sozinha ali nos primeiros 2, 3 dias, que às vezes costuma cicatrizar sozinha e o paciente fica bem, né? Aí sim é ideal procurar um tratamento mais específico. E hemorroida é a mesma coisa ou não? É uma coisa diferente? Hemorroida, a gente não tem nenhuma relação da formação de hemorroidas com o sexo anal, tá? A formação de hemorroidas ela ainda está também muito relacionada ao aumento de pressão no ânus por outros motivos, como por exemplo constipação, então força evacuatória durante muito tempo, muitos anos, aumento do peso, gravidez e história familiar. Então, se os seus pais têm hemorroida, é uma possibilidade que você tenha também. O que a gente sabe em relação ao sexo anal e hemorroidas é que, se você já tem uma doença hemorroidária, uma hemorroida maior, que costuma dar sintomas eventualmente, a relação anal pode agravar esses sintomas.
Então, se você tem tendência a sangramento, a relação pode induzir o sangramento. Se você tem tendência a ter crise de hemorroida com frequência, a relação pode induzir as crises. E aí, nesse cenário, o indicado é tratar as hemorroidas primeiro, tá? E esse tratamento, assim, extremamente variável, ele pode ir desde o uso de pomadas, medicações, até ter que fazer cirurgia mesmo. Então, se é um problema, né, o sexo está induzindo crise de hemorroida, o ideal é que a gente trate. Entendi. E a Mas ele fissura não é um também. causador de hemorroidas, tá? Entendi. A fissura também é melhor que a pessoa, durante ali, quando estiver com a fissura, não faça essa. Sim, sim. Então, assim, sempre que tiver em crises, o ideal é não ter relações. As relações vão piorar o cenário de qualquer crise, porque se a gente está com crise, a gente geralmente está com dor, né? Nessas crises de dor. E se a gente está com dor, o músculo provavelmente está bem mais apertado. Então, você vai ficar forçando ali sobre uma área que já está machucada, um músculo que já está mais espástico, e aí você só tem uma tendência de piorar a região. Então, o ideal é tratar primeiro, voltar a ter relação depois. Se a pessoa está com uma fissura crônica, quadros mais crônicos que dificultem a relação assim num nível, né, maior, de mais meses, e não numa questão pontual, aí pode ser que a gente precise pensar numa reintrodução da vida sexual com mais calma, com mais treinamento, com mais acompanhamento. Mas, assim, isso eu não vou nem dizer que você vai encontrar no proctologista, porque você não vai encontrar em quase lugar nenhum do Brasil alguém que vai fazer uma reintrodução da vida sexual dessa maneira. Então, assim, para a maioria das pessoas que talvez não consigam um atendimento dessa maneira, o ideal é tratar, depois que estiver 100%, aí sim retomar a vida sexual com calma, de maneira mais tranquila, para ir sentindo e vendo como se fosse quase um recomeço ali, sabe? Eu perguntei isso porque a gente teve alguns relatos aí, como a gente falou com os ouvintes que íamos fazer esse episódio, recebemos muitos relatos. E um deles relatava uma história de 1 ano, mais de 1 ano, assim, de tratamento da fissura, enfim, várias histórias. Sim, as fissuras, elas tendem a ser fissuras de resolução rápida, tá? Então, toda vez que a gente acaba se machucando um pouquinho, fica meio ardido, fica meio sangrando, pode ter acontecido uma fissura. Geralmente, isso assim, depois de alguns dias a gente até esquece que aconteceu, né? E a vida segue. Isso pode acontecer com todo mundo, assim, que teve uma constipação, uma prisão de ventre meio do nada, não, que a gente não estava esperando, e aí machuca um pouco e depois passa. Quando a fissura fica crônica, aí a gente precisa entrar com tratamentos mais específicos, por vezes pomadas manipuladas, a aplicação de botox na musculatura e, por último, assim, de todos, laser terapia, cirurgia. Então, assim, pode ser um tratamento realmente mais longo se deixar cronificar. É por isso que sempre é interessante, se não passou logo ali nos primeiros 2 dias, ir no médico para ser logo adequadamente tratada e logo também melhorar e não afetar tanto a vida sexual, que a gente sabe que afeta muito. Fissura, assim, é uma das principais causas de interrupção da vida sexual e de afetar o paciente sexualmente falando, né? Muito mais do que a hemorroida. Então, assim, logo que aconteceu, o ideal é buscar tratamento, sabe? Sempre que possível, né? Dentro da realidade, das limitações aí de cada pessoa, né? No meu caso, por exemplo, o proctologista indicou aquelas fibras solúveis em água, porque o meu caso não era por causa do sexo anal, mas era porque eu tive umas 2 semanas de prisão de ventre e aí machucou. Então aí eu fiquei tomando durante mais de 1 mês essas fibras para ver se melhorava, e aí melhorou já, e aí já tô bem de novo. O vilão da fissura é a prisão de ventre, não é o sexo anal. O vilão da fissura é a prisão de ventre. Então, é ela que geralmente causa. É lógico, a relação pode dar também, mas a principal causa de fissura é a constipação, a prisão de ventre. Então, não tem por que ficar com medo do que o médico vai achar, gente. A principal causa é a prisão de ventre. O ideal seria que a gente pudesse falar, né, com o profissional que a gente está acompanhando sobre as nossas práticas. Isso, sim, seria o correto, né? Mas eu sei que às vezes não dá. Eu sei que às vezes não é possível. Caso você não queira se expor por motivos diversos, assim, não deixe de procurar e aí relata
né, relata da prisão de ventre, relata o restante da situação para ter um tratamento. E aí interrompe um momento. Acho que o mais adequado é interromper, para não ficar perpetuando esse ferimento. A gente recebeu um relato aqui e a gente ficou pensando de passar para você, e aí você comenta o que você quiser. Claro. Tá bom? Pode ser? Tá bom, pode. Bom, vamos lá. Eu tive sangramento retal do nada, com fezes, sem fezes. Tinha que ir várias vezes no banheiro, às vezes só saía sangue e mais nada. Fiquei preocupado, claro. Paguei um MedPrev, porque eu não tenho plano de saúde, né? Então, ou é SUS ou é consulta social, né? Paguei a consulta com o proctologista e ela não examinou nada, só fez umas perguntas e mandou eu fazer colonoscopia para verificar. Eu fiquei um pouco resistente, porque eu teria que pagar do meu bolso, mas enfim, fui no SUS e ninguém parecia saber e todo mundo queria saber, tipo, olhar para ver. Então, paguei a colonoscopia. Deu que era proctite, seja lá o que for isso, mas pelo nome pareceu uma inflamação no reto. Fui no pronto-socorro mais de uma vez, enfim, preocupação para tentar resolver, descobrir o que que é e não descobri, basicamente. Fui na consulta anual de rotina e relatei, fiz o exame de sangue então, e deu que o meu VDRL estava um pouco alto, então eu estava com sífilis, supostamente. Fiz o tratamento e cá estou eu. Ainda estou tendo alguns sintomas, mas não sei se era da sífilis, não sei qual que era a causa, mas pelo que eu li no Google, são sintomas bem semelhantes à sífilis quando ela está instalada no reto, né, anal. Então, eu desconfio que possa ser isso. Só que em nenhum momento do meu processo clínico, médico, foi levantada essa possibilidade. E a impressão que eu tenho é que os médicos partem do princípio de que todo mundo é hétero e ninguém usa o ânus para fazer sexo. Que não é o meu caso, né? Que eu sou gay e versátil. Então, é isso. O, a classe médica, essa coisa, esse pessoal não parece estar pronto para esse tipo de casos, de população, enfim. Nossa, assim, acho que isso é uma grande falha, assim, né, do atendimento em proctologia. Você não perguntar se a pessoa tem relação anal, porque, assim, se você vai no ginecologista ou no urologista, as pessoas conversam sobre sexualidade, né? Conversam Sim. sobre qualquer questão relacionada à sexualidade. Se tem, sei lá, se tem filhos, se deseja ter filho, se tem problema de ereção. Agora, quando vai no proctologista, ninguém pergunta assim, você tem relação anal? Tipo, para saber justamente se tem e quais são os cuidados que você precisa orientar aquela pessoa, né? Então, acho que isso é uma etapa bem importante, ainda mais considerando que a pessoa muitas vezes vai estar se sentindo desconfortável em contar ativamente se ela tem relação anal. Então, acho que tem que partir, assim, acho que essa é uma das... A gente falou no início sobre as mudanças, né, que precisa acontecer. Eu acho que a mudança precisa acontecer também do lado dos profissionais, em pensarem nessa possibilidade, né? Se a gente for pensar aí estatisticamente falando, existe um percentual grande da população brasileira que tem relação anal, no geral. Então, não tem nada de errado em perguntar, mas ao mesmo tempo eu entendo que, entre muitas aspas, tenha, porque no meu consultório, por exemplo, eu pergunto ativamente para qualquer pessoa se a pessoa tem relação anal. Isso pode ser uma pessoa de 90 anos, como eu já tive lá, e da pessoa ficar me olhando assim com uma cara assim, assustada. Como já também peguei pessoas mais velhas que ficaram assim, tipo, caramba, eu posso falar um pouco sobre isso, sabe? Sim. Assim, nos jovens isso acaba sendo um pouco mais tranquilo do que pessoas mais velhas. Mas, assim, quando eu pergunto às vezes para homens cis héteros, você tem relação anal? A pessoa me olha assim, tipo, não, sabe? Já se antecipa para falar não. Claro. E aí eu acabo sempre acompanhando de falar assim, olha, isso é uma pergunta de praxe aqui do consultório, eu não acho que você está com isso porque você tem a relação anal, não tem nada a ver. Todo mundo pode ter algum problema no ânus. Claro. E aí, mas assim,
perceber essas nuances, né? Eu mesmo como profissional, às vezes eu fico meio assim, eu vou perguntar, mas eu sei que isso pode gerar um desconforto para outra pessoa. Mas tem que perguntar, não importa, né? E para abrir esse canal de comunicação. Quando a gente está falando de sintomas anais em pessoas que tenham relação anal, a gente tem que levar em consideração a presença de infecções sexualmente transmissíveis. Então, que elas podem também acabar simulando outras doenças, né? Então, assim, você vê, você está com um aumento da frequência da evacuação, como se fosse uma diarreia, sangramento, tudo isso poderia levar a gente a pensar num problema intestinal, mas que ele também pode ser causado por alguns problemas, como, sei lá, doenças inflamatórias, mas também por infecções bacterianas, como, por exemplo, a sífilis é uma infecção que pode cursar com proctite, outras infecções que podem cursar com proctite para quem teve relação, principalmente sem preservativo, clamídia, gonorreia, até herpes, enfim. Então, a gente tem que sempre ter um olhar diferenciado realmente das hipóteses diagnósticas quando o paciente tem relação anal. A gente precisa acrescentar essas hipóteses diagnósticas relacionadas a infecções sexualmente transmissíveis, que são as principais assim, causas desses sintomas nessa população, né, nessas pessoas. Então, assim, é uma falha a gente não conseguir perceber isso, né? Se é uma infecção acontecendo, mas poderia também ser outras causas. Proctite tem muitas causas, pode ser uma doença inflamatória, pode ser um processo de irritação, pode ser uma infecção dessas mais comuns de gastroenterites, colites. Então, realmente, se essa pessoa ainda não está melhor, ela deveria continuar aí no processo de investigação, né? A sífilis é uma causa, mas ela não é a única. E uma vez que uma pessoa tem contato com uma IST, ela pode ter tido contato com outras ISTs, né? Então, as ISTs, por vezes, elas vêm juntinhas, né, ali na transmissão. Então, pensar aí também em outras causas de retite infecciosas. Certo, certo. Bom, então é E isso. assim, gente, se você se sentir confortável para falar sobre isso, leva para o profissional essa questão também, né? Porque ele pode não ter perguntado, mas assim, também é importante que o paciente, sempre que possível, falo sempre que possível, porque eu sei que às vezes a gente está exposto a situações de violência que não permitem que a gente fale, né? Mas sempre que possível, fala. Sempre que possível, fala. Você pode até ter medo do olhar torto ou de alguma coisa, mas assim, é importante que você fale, porque é a sua saúde, né? Claro. É mais importante do que ficar com medo, né? Exato, Enfim. exato. E lógico, em qualquer momento, qualquer situação ali que você se sinta numa posição, né, sofrendo alguma violência, e você sair daquela situação, né? Assim, interromper consulta, né? Entendi. É importante isso. Eu sempre falo para o pessoal, aconteceu alguma situação de violência no serviço de saúde, a gente tem que reclamar, tem que, né, fazer o necessário para que aquela pessoa, né, mude o comportamento dela, e, enfim. Eu Além de acho lamentar. eu acho que o caminho é falar. O caminho é falar e não tem muito o que fazer, né? Assim, a gente tem que expor, né, o que está de errado para poder mudar, né? Porque senão fica todo mundo fingindo que está tudo bem. Sim. Então, a exposição do que está errado é importante, né? Levar adiante, sempre. É isso que eu falo, sempre que possível. Eu falo isso porque eu sei o quanto é difícil você, às vezes, levar adiante. Mas, se for possível para você, leve adiante, porque isso vai ser importante. Tá bom. Eu levo adiante, eu sei que eu posso fazer isso com mais frequência, né? Eu tenho essa Eu postura de também. levar adiante. Eu também. Sempre que aconteceu, eu, né, levei adiante e tal. Mas eu sei, a gente sabe que nem sempre as pessoas conseguem. Enfim, Ou sempre que podem, possível, né? ou podem, né? É sempre que possível falar abertamente sobre isso, enfim. Aproveitando que surgiu o tema das ISTs, eu queria te perguntar assim, se você acha que esse é um desafio para a comunidade. Bom, não vou nem falar comunidade LGBT, porque não é só a comunidade LGBT que faz sexo anal, né? Então, a gente, as mulheres cis, né, fazem, as mulheres trans também,
enfim, os homens trans. Eu acho que muita gente faz sexo anal. Eu falo sempre que o ânus é democrático, todo mundo pode usar, entendeu? É, É a democracia da sexualidade, todo mundo tem, todo mundo pode usar, o prazer anal está acessível para todos que gostem daquela via, né? Mas desculpa, eu te cortei. não, eu ia te perguntar justamente como a gente pode falar sobre isso com as pessoas, sobre as ISTs, sobre o HIV, é, de uma forma empoderadora, né? De uma forma sem usar culpa, e sem Uhum, usar o medo, principalmente, né? Que eu acho que sim. tem algumas pessoas que trabalham com isso, que às vezes usam o medo e a culpa para tentar fazer uma Fazer política alguma de mudança ali, né? fazer alguma mudança. E eu, particularmente, eu acho que não funciona muito, né, usar desses expedientes. Eu queria saber qual a sua opinião, né, sobre como fazer isso, tanto ao Uhum, nível individual, né, ou quanto no nível mais social, assim, o que você acha que uhum. poderia ser feito Sim, para eu melhorar isso? concordo. Eu também não acho que culpabilização e medo resolvem alguma coisa, porque, na minha opinião, isso faz com que as pessoas façam escondido. E tudo que é Uhum. feito escondido tende a sair do controle, porque não tem ninguém podendo dar a mão ali, estendendo a mão para uma ajuda, né? Então, a minha postura, o que eu acho que é o adequado é a gente falar abertamente sobre isso e estar numa postura não julgadora, mas informativa, né? Então, é falar que isso existe, até para que as pessoas saibam dessa possibilidade, né, de que elas podem, por exemplo, nesse caso que a gente até conversou, né, do relato do paciente, pode ser uma IST, por exemplo, né? Então a informação ela vem num caráter importante até para a pessoa saber quando buscar um serviço de saúde, por exemplo, uma assistência. E eu acho que a grande dificuldade aí nesse cenário do controle, né, da prevenção de ISTs é justamente poder falar sobre prevenção, porque a gente tem tantas maneiras de prevenir, é, que a gente precisa conseguir falar sobre isso com as pessoas. Mas para isso, primeiro a gente precisa aceitar que o ânus é uma área usada para relação, né? Então, Sim. assim, acho que o primeiro ponto é aceitar de uma vez por todas, gente. Assim, não é porque você é contra ou você acha isso ou aquilo que as pessoas vão parar de ter relação anal. Não vão. Isso assim já é bem estabelecido na sociedade, que é uma via de relação, uma área de relação, uma área erógena. Ponto final, acabou. E a partir disso, a gente tem que pensar em estratégias melhores para essa região. Por exemplo, preservativo. Muitas pessoas não sabem, mas para a região anal, ele tem uma taxa de falha muito maior do que o usado pênis-vagina, Uhum. né? Porque ele foi projetado para uma área com menos atrito, que é a vagina, que tem uma lubrificação natural, que tem uma complacência. Então, assim, pensar num preservativo mais elaborado para a parte anal, isso existe. Eles criaram lá nos Estados Unidos, mas ainda não é algo tão Não difundido sabia. também. Criaram um preservativo só para isso, né? Voltado para mais adequado para o sexo anal, por exemplo. Mas nem eu consegui comprar ainda esse preservativo para eu ter, para eu ver qual era a diferença. Então, assim, é algo realmente muito embrionário. É, então, é isso, assim, a gente precisa aceitar que isso existe para propor tratamentos, elaborar prevenções mais específicas para essa região. Por exemplo, a gente sabe que o HPV, que é um vírus causador de cânceres em várias regiões, principalmente colo de útero, ele também pode causar câncer de ânus. Isso é mais prevalente em algumas populações, principalmente de homens cis, isso assim, é dados estatísticos, tá, gente? Homens cis que vivem Uhum. com HIV. Então, assim, essas pessoas precisam saber que elas também têm direito a fazer mais essa forma de prevenção. Isso deveria estar também no sistema de saúde, né, do Brasil, assim, de uma maneira mais difundida. Porque as mulheres cis vão lá fazer o Papa Nicolau, as pessoas com colo de útero vão lá fazer o Papa Nicolau no posto, né, com frequência. E quem tem relação anal? Deveria fazer o Papa Nicolau também? Muitas respostas a gente nem sabe. Muitas respostas Uhum. a gente nem sabe, a nível científico mesmo, porque não tem tanta gente estudando, então tem pouca literatura sobre isso. Então, acho que é aceitar, é estudar mais sobre isso, é propor
formas de acompanhamento melhores para essas pessoas, né? E informar, conscientizar de quando essa pessoa tem que ir no acompanhamento, por exemplo, né? Que é isso que a gente sempre perguntou. Deveria ir com frequência? Na minha opinião, sim, deveria ir com frequência. Porque aí você tem a oportunidade de ver um processo infeccioso inicial, de ver se aquele paciente está tendo uma hemorroida, por exemplo, e está botando a culpa no sangramento em fissura, ou vice-versa, se está tendo fissuras de repetição, e isso pode vir a ser um problema para a musculatura. Então, assim, é uma grande oportunidade da gente conversar sobre sexualidade no sentido mais amplo, se está fazendo lavagem demais, se está muito preocupado com isso, se isso está sendo um problema para o intestino. Então, nessas consultas a gente consegue, né, deveria conseguir conversar sobre isso tudo e orientar e cada vez mais ter informações científicas sobre esse assunto, que elas ainda são bem pequenas, tá, gente? Isso é outra parte importante de frisar. Às vezes fica um pouco na conta, assim, eu sei que tem profissionais que não têm interesse nenhum em se aprofundar, mas eu, por exemplo, na minha formação, eu não vi uma mísera aula sobre preventivo anal. Esse preventivo que a gente faz no ginecologista, eu nem ouvi falar sobre isso. Então, assim, nas minhas residências, nas minhas especializações, eu ouvi, assim, vagamente sobre esse assunto. E eu fiquei interessada e fui estudar por fora, fazer fellow em outros hospitais. Então, assim, a formação também é defasada, sabe? Então, acho que precisa mudar tanta coisa. Mas Sim. é por isso que eu acho que o passo inicial é falar sobre isso. Quando a gente fala sobre isso, às vezes até vários profissionais vêm falar comigo, assim, do tipo, caramba, interessante, eu preciso olhar mais para isso. Eu não tinha pensado que eu precisava olhar mais para isso. Né? Então, falar, buscar cada vez melhor e a gente também buscar o que é melhor para a gente, né? Então, assim, ir Sim. num profissional com quem a gente consiga conversar, se não dá para conversar com aquela pessoa, realmente levar essa queixa adiante e tentando mudar, assim, meio que passos de formiguinha mesmo, né? Fazendo o nosso micropapel ali, né? Até posturas pessoais, assim, eu até falo para meus amigos, eu já falei para meus amigos assim, eu já tive IST, né, tal IST, e eles ficam surpresos, assim, porque eles falam, nossa, como que você fala assim para todo mundo ouvir? Eu falo, o que tem? Gente, todo mundo já teve, quase todo mundo já teve. Todo mundo, assim, você não quer ter uma ST, você tem que ser uma pessoa que não é sexualmente ativa. Isso. Ponto. É o que eu falo Se para não for eles. sexualmente ativa, e sexo é tudo, tá? Porque as pessoas acham que sexo é só penetração. Sexo é tudo. Contato íntimo ali, o início já é sexo, gente. Então ali já pode ter transmissão, ali já pode ter uma série de já inclui saúde sexual. É o único jeito de não ter, porque fora isso, todo mundo vai estar sujeito a ter. Todo mundo. Tipo, HPV, então, a gente espera que todo mundo da população entre em contato com ele pelo menos uma vez na vida, sabe? Então, assim, vai acontecer. E eu lá no consultório eu tenho essa postura também de, tipo, conversar sobre o que já aconteceu comigo. As pessoas ficam meio assim, tipo, nossa, a médica tá se expondo. Mas, assim, eu falo também para poder, tipo, calma, sabe? Todo mundo passa por isso, todo mundo tá sujeito, todo mundo pode se tratar, todo mundo pode viver sua vida depois disso. Tem vida depois também das ISTs, né? Claro. E senão, E né, também parece que é o fim do mundo quando isso acontece. Mas isso é muito comum, gente. E a gente precisa falar que existe para falar de prevenção, para escolher métodos de prevenção que sejam mais adequados a cada pessoa, né? Por isso que existe todo um esquema aí de uma prevenção combinada, sem culpabilização, né? Sem culpabilizar e assim com autonomia, né? Também o paciente ali pode pensar o que ele quer, o que ele quer fazer, enfim. Sim. Imagina você, eu sempre falo também, eu vou falar só mais uma coisa assim relacionada a outras doenças, assim, né? Imagina se você, por exemplo, tá infartando, aí chegou no hospital, aí alguém, em vez de te tratar, vira para você e fala assim: mas e aquela, sei lá, aquele churrasco que você não deixou de comer no sábado? Tipo, calma, não, sabe? Você vai tratar a pessoa que tá com problema. Você vai orientar que ela deve comer menos carne, menos sal, menos tudo, mas assim, você não vai... Depois, né? Você não vai passar o dedo na cara da pessoa e falar assim, mas também você não deixou de comer açúcar e agora tá diabético. Pode ter gente que faz isso, mas não deveria e não é o que geralmente acontece, né? Mas nas ISTs isso acontece. Tipo, mas também você não usou camisinha. Tipo, calma, gente, calma. E camisinha pode acontecer 50 mil coisas com camisinha. Ela pode estourar,
ela pode escapulir, ela pode não ser usada desde o início, que no final das contas é o que a maioria das pessoas não usam para sexo oral também, não usa. Enfim, take it easy, sabe? Tipo, pode acontecer, não é o fim do mundo, existem outras prevenções, outras maneiras de prevenção para a gente pensar justamente que nada é 100%, nada previne 100%. E lógico, buscar sempre mais saúde, mais prevenção é super interessante. Mas uma conversa aberta é o que proporciona isso, né? Sim. E não aquela conversa de apontar dedo. Essa pessoa só se Sim. fecha, vai embora, não pegou informação nenhuma, não mudou nenhum hábito e você não estimulou nada de bom. Então, assim, você conversar abertamente sobre isso é a oportunidade de você, tipo assim, isso aqui você pode melhorar assim, isso aqui você pode melhorar assado, isso aqui você pode buscar isso aqui você pode buscar aquilo, né? E conversando e cada vez mais melhorando, assim. Eu achei, agora até me lembrei que eu assisti um vídeo seu no Instagram sobre sexo oral boca há anos. Eu nunca tinha visto ninguém falar sobre isso, eu achei muito interessante. Porque você, né, falou abertamente sobre isso, e até se você quiser falar dos cuidados aí, sugestão de cuidados para o pessoal. Não, eu acho que é um tema super relevante, né? Assim, os cuidados principais, eles envolvem realmente uma higienização externa e uma atenção com sintomas. Porque, assim, se a gente for falar de como prevenir de fato, o ideal seria usar um método de barreira. Uhum. Mas que método de barreira que você vai usar nesse tipo de conformação sexual? Acho que isso nem existe, né? Assim, talvez, sei lá, cortar a camisinha num quadrado e botar. Ninguém vai fazer isso. Vamos ser sinceros, as pessoas não vão fazer isso. É difícil. Então, assim, tá atento a qualquer sintoma que possa acontecer é importante. Estar com vacinas em dia é importante. Então, vacina de hepatite A, vacina de hepatite B, vermifugação com periodicidade, porque pode acabar tendo alguma transmissão nesse sentido. Então, assim, a informação é mais importante do que só, né, falar, use dessa maneira. Então, assim, talvez um método de barreira não exista. Deveria, mas não existe, né, adequado para isso. Então, esteja atento a esses sintomas, que são basicamente essas infecções que a gente chama de entéricas e intestinais sexualmente transmissíveis. Hepatite A, são germes causadores de gastroenterites, né? Hepatite A, giardíase, salmonelose. Então, se você ficou com alguma gastroenterite ou infecção ali intestinal, né, falando num outro termo, depois de uma prática dessa, você já tem que ficar atento, tipo assim, pode ser isso. Vou procurar um atendimento mais direcionado para essa situação. Vacinar, hepatite, principalmente, está tendo um surto até de hepatite A, né, em São Paulo. Então, tem que vacinar para hepatite A para quem tem contato com fezes ali de alguma maneira nos atos sexuais. Não é só boca, ânus, também outras relações assim também são importantes. E é isso, gente. E, assim, é fazer consciência, sabe? Viver inclui riscos. Viver vai incluir riscos. Se isso é uma coisa importante para você, você tem que saber quais são esses riscos para poder depois tomar medidas de cuidados, né? Assim, e a higienização externa, vacina, se der para usar alguma coisa de barreira ali, perfeito. Mas se não, formação já vai ajudando. Importantíssimo, tudo e a gente isso. pode também contrair esses mesmos patógenos comendo salada no PF perto do trabalho, sabe? Claro. Então, assim, não é só beijo grego que transmite esse tipo de bactérias. E algumas ISTs mesmo podem acabar sendo transmitidas, assim, gonorreia, clamídia, mas de maneira menos comum, assim, mas pode. Menos comum do que penetração, né? Então é isso, gente, ó. As dicas estão aí. Vamos pensar, né? Pensar com carinho. E querendo fazer algo mais específico depois, que cada tema é um mundo, né? Pra gente conversar, assim. Então, o pessoal querendo também falar sobre alguma coisa mais específica, a gente pode marcar uma terceira conversa, né? Tá bom, combinado. Essa pergunta aí nem estava no script, né? Mas eu me lembrei dela e falei, vamos falar. Então, sim. Clara, eu acho que eu quero te agradecer. A gente já está em 50 minutos de papo. Queria te agradecer muitíssimo pela disponibilidade
e abrir o microfone para você, se você quiser deixar suas redes sociais, falar mais alguma coisa para o pessoal. Uhum. Bom, eu queria agradecer também o convite. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Eu acho que na minha rede social, essa é a minha principal missão ali também, é falar sobre proctologia sem tabu. Então, eu falo proctologia porque, assim, eu falo sobre ânus, eu falo sobre cocô, não falo só sobre STs, mas também a gente precisa falar mais sobre isso para ter mais qualidade de vida, para ter uma vida mais plena, sexualmente falando, e também em outros sentidos, para quem não tem relação anal também, né, poder ter saúde anal. Eu acho que isso é muito, muito importante, então eu queria agradecer esse convite. E também deixei o convite para me seguir, né? Afinal de contas, a gente está ali produzindo conteúdo arduamente. O meu Instagram é @clarasaf, é o meu nome. E aí lá a gente fala sobre esses assuntos e também um pouco sobre tratamentos da região anal, principalmente focados para a região anal e menos invasivos, prevenção e tudo mais. Então tá ótimo. Muito obrigado. E a gente vai colocar os teus contatos na descrição do episódio e também, quando formos divulgar, a gente vai marcar você também. Tá bom, combinado. Tá bom? Então tá, muito obrigado. Eu que agradeço. Um beijo. Um beijinho. No Viveração Podcast, discutimos saúde, sexualidade e cidadania, com foco em homens gays e outros homens que fazem sexo com homens. Nosso objetivo é promover informações corretas e baseadas na ciência, incentivando o autocuidado e elevando a autoestima das pessoas vivendo com HIV, AIDS e da comunidade LGBTQIA+. Agradecemos a todos os ouvintes por se juntarem a nós nessa jornada de inclusão e respeito. Conecte-se conosco em nossas redes sociais para falar com a equipe, tirar dúvidas e fazer sugestões, e construir com a gente um mundo mais igualitário e saudável. O Viveração Podcast é um projeto do Coletivo Viveração, em parceria com a RNP+ Curitiba e com o apoio do Fundo Positivo. Temos também uma campanha de financiamento coletivo para o Viveração Podcast. Precisamos do apoio de vocês para impulsionar nossas redes sociais e levar informações de qualidade para mais pessoas. Contribua no Apoia-se, apoia.c/viveração, sem tio e sem cedilha, ou por meio da chave Pix, viveraçãopodcast@gmail.com, também sem cedilha e sem tio. Juntos faremos a diferença. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio. Equipe de produção: Augusto Mena Barreto, jornalista, historiador, coordenador de projeto, apresentador do podcast e ativista. Breno Gonçalves, graduando em Ciências Biológicas e pesquisador em HIV/AIDS e direitos LGBTQIA+. Guilherme Mendes Muniz, especialista em edição de áudio e responsável pela produção técnica. Matheus Freitas, estudante de letras e locutor das vinhetas de abertura e encerramento. Breno Otávio Camargo, designer e fotógrafo.